Top 10 melhores filmes de 2023. Mas antes de eu trazer a lista, eu tenho uma consideração a fazer. Aqui deixarão de entrar alguns títulos simplesmente porque eu não consegui ver esses filmes e eu tenho certeza que se eu tivesse assistido, eles teriam grandíssima chance de poder entrar. Por exemplo, Pobres Criaturas do Yorgos Lanthimos, que eu tô doido pra ver e eu sei que ele estaria ali ó, no top da minha lista se eu tivesse assistido. Tem o Monster, tem um Zona de Interesse, que tá cotado aí pra ser o melhor filme internacional na premiação do Oscar. Enfim, alguns títulos que, se você já conseguiu assistir esse filme e tá se perguntando como é que eu não coloquei aqui, muito provavelmente ou eu não vi, ou então eu simplesmente não gosto mesmo. Mas de qualquer forma, coloca aqui os seus, pelo menos o seu top 3 filmes, os melhores filmes que você assistiu esse ano. Quer dizer, ano passado, né? Que esse vídeo já tá saindo em 2024. E outra coisa que eu também quero fazer aqui são algumas menções honrosas. São filmes que quase entraram, são filmes que eu gosto demais, mas que infelizmente, quando eu fui pesar na balança tudo que eu assisti esse ano, acabaram batendo ali na trave. E eu poderia aqui separar mais um top 10 desses filmes que bateram na trave, mas eu decidi separar só 5, para também essa lista não ficar gigantesca. Mas entre essas menções honrosas tá Barbie, que eu adorei. Para mim é o filme que mais conseguiu movimentar a indústria cinematográfica nos últimos anos. Não foi nem em 2023, foi nos últimos anos mesmo. É um fenômeno que você dificilmente vai ver se repetir. Inclusive, esse filme foi responsável por alavancar um dos filmes que tá na minha lista top 10, e você já deve saber de qual eu tô falando. Mas se não fosse pela existência de Barbie, esse outro filme, ele não teria tido tanta projeção assim. Então, por tudo que Barbie conseguiu construir, tudo que Barbie conseguiu movimentar, todos os debates, todas as discussões, enfim, tudo que ele representou esse ano, ele quase, mas ele quase entrou na minha lista dos 10 mais, só não entrou porque os outros filmes, apesar de talvez não chegar tecnicamente falando, ou mesmo na questão da importância, eles ainda conversaram muito comigo. E quem acompanha meu canal sabe que a narrativa é algo extremamente importante para mim. Então, quando a história ela me toca profundamente, isso acaba sendo mais importante do que qualquer outro aspecto que o filme possa ter. Outra menção honrosa é Guardiões da Galáxia. Eu sei que esse tá no top ali de muita gente, mas também acabou não entrando na minha lista, pelo mesmo motivo que Barbie não entrou, apesar de ser um filme, o fechamento da carreira do James Gunn dentro da Marvel, apesar de ser o melhor filme da Marvel nos últimos anos e de ser da franquia desse estúdio que eu mais gosto, ainda assim eu tenho outros preferidos. The Holdovers é um outro filme que eu assisti, foi o único filme que tem a temática de Natal que eu vi. É uma história muito simples, mas muito tocante, de como pessoas completamente esquisitas e que inicialmente, pelo menos, acabam não se gostando, se repelindo de alguma maneira, eles vão encontrar um caminho que fazem com que eles se completem de alguma forma. É uma história muito boa sobre empatia e sobre como você se doar e fazer algo em bem do próximo, por mais que você se prejudique, você acaba ganhando no final das contas. Como essa dedicação pode tirar coisas de você, mas pode, por exemplo, representar aquele empurrão que você tanto precisava para colocar sonhos antigos fora do papel. Clonaram Tyrone é um outro filme que eu gostei demais, saiu na Netflix, quase ninguém falou sobre ele, mas é um filme muito divertido, é um filme muito louco, que por parte do filme você não entende o que tá acontecendo, mas ela vai se desenvolvendo e vai ganhando cada vez mais fôlego e vai crescendo de um jeito que no final me pegou demais. Vale muito, muito a pena. E eu acho que a Netflix deveria investir em mais projetos assim, mais projetos diferentes, e não ficar só alimentando aquele algoritmo velho dela. Inclusive, se você não assistiu meu vídeo de piores filmes de 2023, eu vou deixar linkado aqui, porque a maioria dos filmes foram originais Netflix, justamente por conta disso. E o quinto e último filme, que também não chegou por aqui pelo Brasil, se você quiser assistir vai ter que ser pela internet, é Birth We Birth, que conta a história de uma filha de uma menina que ela acabou falecendo, ela pegou uma doença, mas que há um processo capaz de trazer ela de volta à vida. Eu não vou falar muito mais coisa, isso que eu falei pode até ser considerado por algumas pessoas spoiler, mas isso logo no começo do filme é mostrado, e a relação que essa mãe e uma outra personagem vão ter, todo o trabalho que elas precisam ter para manter aquela criança viva, tudo que elas são capazes de fazer. É uma releitura do clássico do Frankenstein e é uma história muito envolvente. É uma história de terror, tá? Que fique claro, caso você goste do gênero ou você não goste, que fica aqui avisado. Mas é algo que me pegou de jeito, velho. Muito, muito boa essa história. E agora vamos pra minha lista do top 10 do ano.
Olha, em 10º lugar, entrou um filme que, assim que eu terminei de assistir, eu não esperava que ele fosse configurar entre os 10 melhores do ano pra mim. Só que depois, refletindo melhor sobre ele, eu vi o quanto ele tinha conseguido me tocar, o quanto ele tinha conseguido conversar comigo. E eu tô falando do filme Wonka, que conta a história do Willy Wonka, né, da Fantástica Fábrica de Chocolate, antes mesmo dele ficar famoso, antes dele começar a abrir a fábrica dele. É um filme da Warner, que muita gente acabou criticando ele, porque o Wonka que é contado aqui para as novas gerações, ele acaba sendo diferente do Wonka que a gente conhece, mas assim, para mim, ele acabou fazendo sentido em muitas coisas, mas eu também não me apeguei muito a isso. O que eu mais me apeguei foi a mensagem que o filme quer trazer. É um filme que fala muito sobre sonhos, é um filme que fala muito sobre a realização daquelas coisas que você persegue a sua vida inteira, mas mais do que isso, é um filme que mostra a importância de você ter pessoas do seu lado para tornar possível tudo aquilo que você quer fazer, e que sem elas, por mais que você tenha capacidade, por mais que você tenha habilidade, por mais condições que você tenha, é muito difícil você realizar em plenitude o seu sonho verdadeiro. É um filme que vende a narrativa irreal como nenhum outro conseguiu vender nos últimos anos, que eu tenha visto pelo menos. Tem muitas coisas que ele joga aqui que fogem completamente à realidade, mas ele consegue imergir tanto a gente naquele universo que você simplesmente não liga, você entra de cabeça e você aceita aquelas coisas absurdas que acontecem. Pra você ter noção, esse filme me tocou tanto que eu chorei 3 vezes assistindo ele. Em 3 cenas específicas, eu falo mais na minha crítica que eu fiz também sobre ele, mas é um filme muito bem atuado, o figurino desse filme é lindo, os personagens são muito cativantes, enfim, é de uma leveza absurda e que vale demais você assistir com sua família. Em 9º lugar, eu coloco Homem-Aranha através do Aranhaverso. E eu coloco ele aqui porque, apesar do meu ranço com filme de heróis, e se você assiste meu canal, você já sabe que eu tô bem cansado dessas narrativas, né, prontas, dessas fórmulas, ele ainda assim consegue estourar essa bolha e contar uma história cheia de sentimentos, porque ele não foca naquela jornada clássica, ou da história de origem, ou de um herói clássico que tem que vencer um exército de não sei o que, e acaba caindo naquele conto que a gente já viu inúmeras vezes nos últimos 20 anos. Os personagens são muito reais, a dinâmica entre eles, como eles se relacionam, é muito palpável, parecem pessoas de verdade, como pessoas de verdade agiriam nas situações que acontecem, as coisas que acontecem no filme, e aquela estética mais humanizada do herói. São pessoas normais, que têm poderes e que acabam escolhendo por fazer a diferença, e eles não vão pro enfrentamento porque eles são mais fortes, porque eles são mais capazes, mas porque eles decidem fazer alguma coisa, e isso, no final das contas, faz a diferença, porque é uma narrativa capaz de ser encaixada em qualquer pessoa normal, em qualquer pessoa do mundo. O mundo tá cheio de heróis que não têm superpoderes, que decidem fazer alguma coisa para mudar a realidade onde eles estão, e essa vibe, essa animação do Homem-Aranha consegue transmitir de uma maneira muito forte. Ele também traz um debate que eu achei bem legal sobre aquela coisa de o que não deveria existir, aquilo que acabou existindo por acidente deve ser invalidado, deve ser eliminado. E velho, só isso, né? Só essa temática daria aqui um vídeo de 20 minutos eu falando sem parar. O que não é o caso, né? Esse vídeo não é pra isso, mas é um tema muito bom, cara, muito bom. Eu acho que é um dos melhores temas trazidos de todos os filmes de heróis já lançados até hoje. E ele só não ficou numa posição mais alta no meu ranking porque eu tenho alguns problemas com o final aberto. O filme simplesmente tá acontecendo e corta. Ele acaba no meio das coisas, sabe? Ele não tem um fechamento de arco decente. As coisas simplesmente acabam no meio mesmo. Eles estão indo pra uma parada e os créditos sobem. E pra gravar ainda mais essa situação, o marketing foi extremamente covarde por não ter colocado parte 1 no título do filme, né? Porque é o mínimo que você tem que fazer. Se o filme ele se propõe a contar só metade da história e ele vai acabar no meio, você tem que colocar parte 1 para dizer, olha gente, não vem enganado. Você não vai assistir aqui uma experiência completa. Então, só por isso, ele acabou ficando no 9º lugar da minha lista. Em 8º lugar, tá ele, o filme que ganhou grande, gigantesco impulso por causa de Barbie. Ele mesmo,
Oppenheimer. Agora, uma coisa é preciso a gente deixar bem claro, não é só por causa de Barbie que deu toda essa projeção pra ele que o filme acabou sendo mais do que ele é. Muito pelo contrário, porque se apenas Barbie projetasse, ele poderia até ter muita bilheteria, mas a longo prazo, né, a partir da segunda semana que a gente sabe que os filmes ele tem uma queda, ele teria caído demais, porque a gente sabe que o boca a boca, os comentários das pessoas que acabaram assistindo o primeiro, principalmente no primeiro final de semana, acaba elevando demais um filme ou enterrando ele de vez. Então, se Oppenheimer não tivesse méritos próprios, por mais que no final de semana fosse uma explosão causada pelo Barbenheimer, ele não teria conseguido se manter grandioso como ele se manteve. E uma coisa que impressiona é que ele é um filme histórico, e só por isso a gente sabe que tem muita gente que já não se interessaria por ele. É um filme denso, que tem muito diálogo, tem muita informação, tem muito aprofundamento de personagem aqui. Então há momentos de pico de ação, há momentos em que a emoção ela realmente vem à tona, só que na grande maioria do filme ele é um filme de conversa, ele é um filme mais parado, com um tom mais linear. E além disso, como se não bastasse, ainda é um filme longo, é um filme de 3 horas de duração. Então, pelo Nolan ter conseguido fazer com que essa história acabasse ficando interessante, em nenhum momento das 3 horas você fique entediado, por ele ter feito tudo na questão da qualidade técnica do filme, visualmente o filme é impecável, a trilha sonora é muito boa, principalmente quando eles estão prestes ali a testar a bomba, você fica nervoso. Eu fiquei na ponta da cadeira nessa hora, velho. Então é um filme que me surpreendeu muito, muito positivamente. Nolan não é dos meus diretores favoritos, né? Tem muita gente que coloca o Nolan como o diretor do momento, em primeiro lugar nas listas. Não é o meu caso. Eu acho que ele é um diretor competente em muitos momentos, mas aqui eu acho que ele tá um passo acima. Ainda não é meu filme favorito dele. Eu ainda prefiro, por exemplo, A Origem, que é um filme muito bom. Prefiro Interestelar, que apesar de eu ter um probleminha ali com aquele final, ainda é um filme que eu gosto mais do que Oppenheimer, mas Oppenheimer conseguiu chegar ali no pódio, cara. É um filme sensacional que vale demais assistida. Em sétimo lugar, tem um filme que também não chegou no Brasil, mas você encontra ele facilmente na internet para poder assistir. Eu tô falando de Anatomia de uma Queda. É um filme francês que não vai entrar, olha que absurdo, não vai entrar na disputa de melhor filme internacional porque ele tem muito inglês e parece que você não pode ter uma porcentagem lá. Você pode até ter inglês nos diálogos do filme internacional, mas tem que ser uma porcentagem X, porque senão ele não tá apto a concorrer o Oscar de melhor filme internacional. Eu achei isso um absurdo, mas ok, tudo bem. Independentemente disso, é um filme extraordinário. É um filme de tribunal, mas o jeito que ele é construído, cara, o jeito que todos os diálogos são colocados, você fica o tempo todo se perguntando se aquilo que está sendo colocado em discussão realmente aconteceu ou não daquela forma. Só para resumir, a protagonista ela é acusada de provocar um acidente do marido que acabou dando cabo a ele, e durante todo o filme você fica na dúvida, pô, será que ela fez isso mesmo? Será que ela não fez? Será que ela é inocente? E a interpretação da atriz, ela é tão boa que você fica o tempo todo na dúvida. Você não chega a uma conclusão em nenhum momento desse filme, e eu adoro personagens que têm esse nível de complexidade. Personagens que você não consegue ler, você precisa ver algumas movimentações dele, você precisa pegar algumas nuances para você tentar ter uma interpretação, e mesmo assim vai ser algo interpretativo, vai ser algo que você leu daquela forma e que muito provavelmente vai ser diferente daquela pessoa que está do seu lado e viu também o mesmo filme que você. Essa pessoa pode ter uma leitura completamente distinta da sua, e para um filme fazer isso, cara, ele tem que ser genial no roteiro, no enredo, na narrativa, na direção e nas atuações. Ele tem que ter um controle muito preciso para que as coisas não fiquem óbvias, e sempre que ela tá bandeando para um lado, acontecem outras coisas que equilibram essa balança. Cara, é sensacional. Ele não podia faltar, porque faz parte da minha franquia de ação favorita, John Wick
4. Apesar dele não ser o meu favorito, o meu coração ainda balança mais forte pelo primeiro filme, é impressionante como tecnicamente essa franquia só melhorou. Os 4 filmes, eles modificaram a forma de se fazer cinema de ação, como você pode ter uma história extremamente simples, mas muito eficiente, e com uma construção de universo, ela não precisa de grandes coisas para acontecer, para realmente se estabelecer. Basta que você tenha um mínimo de coesão e você seja minimamente interessante. E aqui não é dando alfinetada, mas o Zack Snyder, ele precisava prestar mais atenção no John Wick para ver como se constrói o universo de verdade, porque o universo de John Wick é infinitamente menos megalomaníaco, né? Afinal de contas, ele tá tratando de uma sociedade secreta que tá incluída aqui no nosso planeta e não de coisas megalomaníacas como paradas interplanetárias, universais e barará barará. Mas mesmo assim, esse universo consegue ser infinitamente mais complexo do que Rebel Moon sequer sonhou em conseguir fazer. Mas enfim, ainda assim, o 4º filme, ele consegue inovar em algumas técnicas, em algumas filmagens, angulações, cinematografia, o que eu achava que já era difícil, porque principalmente o 2º e o 3º são filmes muito estilosos. São filmes que realmente elevaram a parada, o estilo John Wick. Você bate o olho e você vê, não, esse filme aqui é John Wick apenas pelas luzes, pela iluminação, cara. E no 4º filme ele conseguiu elevar isso. Pô, tem várias cenas memoráveis. Aquela cena que ele tá com a escopeta de fogo mostrada de cima, a cena que eles estão subindo a escada, as cenas de luta lá no Continental do Japão. Enfim, esse filme é recheado de coisas lindas pra gente ver. Em 5º lugar, é um filme que antes de eu assistir, eu jamais imaginava que ele poderia estar no meu top 5, tá? E quando eu terminei de ver, velho, me pegou de surpresa. E ele tá aqui por um motivo bem parecido com o de Wonka. Essa história me tocou profundamente, velho. E eu tô falando da animação Nimona da Netflix. A diferença dele do Wonka, apesar de ser o mesmo motivo, é que ele conseguiu atingir mais profundo algumas coisas que eu já vivi na minha vida. O jeito que os personagens que nunca sonharam que pudessem estar junto, o jeito com que os protagonistas eles se relacionam, as mensagens sobre amizade, sobre duas pessoas que aparentemente não tem nada a ver, mas que mesmo assim elas começam a enxergar que uma sem a outra não conseguem mais ser tão felizes quanto eram antes. É um filme que me causou uma satisfação tão grande, eu acho que foi mais ou menos comparado com o Gato de Botas 2, que é uma animação sensacional, é a minha animação favorita do ano passado. O filme é lindo, velho. E quando eu terminei de ver Nimona, eu senti aquela mesma leveza, aquela mesma satisfação, aquela mesma vontade de sair compartilhando com todos os meus amigos que gostam de cinema, que me acompanham aqui no canal, dizendo, velho, por favor, assista esse filme porque é imperdível. Se você não assistiu, assim que você terminar esse vídeo, saia do YouTube e vá assistir. Nimona, Netflix, vale super a pena. Em 4º lugar, um filme de terror que tá muito badaladinho pela internet, Quando Aceite a Maldade, ou o título em inglês, né? Caso você queira procurar aí, que ele também só tá disponível na internet, When Evil Lurks. E velho, quantos filmes de possessão demoníaca você já viu na sua vida? 5 filmes? 10 filmes? Talvez, se você gostar muito, 20, 15 filmes sobre isso? Não importa. Eu garanto que nenhum deles é igual a esse filme aqui. Porque ele consegue transformar esse subgênero, né? Que é filme de terror de possessão demoníaca, em uma coisa completamente diferente daquilo que eu já assisti sobre o tema. E ele é a prova absoluta de que não importa quantos filmes existam sobre alguma coisa, não importa quanto saturado pareça ser algum assunto, se você tiver criatividade e liberdade para trabalhar a sua história, você pode fazer algo completamente novo. Velho, além desse filme ser completamente diferente, né, o que por si só já é uma coisa boa quando você pega uma indústria de filmes iguais, você pega um que se destaca, isso por si só já vale a indicação, mas é um filme extremamente eficiente em deixar a gente agoniado. É um filme que nos envolve a todo momento que a história está sendo contada, você não consegue desgrudar do filme até que ele tenha o seu desfecho final. É extremamente bem interpretado e para quem ama se sentir tenso durante um filme, esse aqui é um prato cheio. Pode ir sem medo que você não vai se arrepender.
Em terceiro lugar, outro filme que tá presente em várias listas que eu vi também, que é Godzilla Minus One. E pra falar sobre esse filme, eu só tenho uma coisa a dizer, velho. Esqueça todos os outros filmes de Godzilla que você já viu. Todos os outros filmes, velho. Esqueça. Talvez não da década de 50, o primeirão, porque ele bebe muito daquela vibe, mas esse filme aqui não é um filme de monstro gigante que destrói cidades e as pessoas são formiguinhas que estão ali sem nenhuma importância. Tudo que acontece aqui, cada pisada do Godzilla, cada incursão que ele faz na cidade, cada momento de destruição pesa, porque a gente se importa com os personagens. É um filme de terror antes de ser um filme de monstro, velho. É um filme que ele gasta muito tempo construindo todo o drama dos personagens que acabaram de sair de uma guerra devastadora. O Japão saiu destruidíssimo da Segunda Guerra Mundial. Então a gente acompanha o protagonista com uma mulher que ele conhece e tem uma menininha também, reconstruindo a vida deles. A gente vê eles sofrendo muito inicialmente, sem ter o que comer, e aí eles arranjam um emprego e vão prosperando, vão aos poucos reconstruindo a casa deles, onde eles estão morando. Então, quando aquela onda de impacto causada pela Godzilla chega em tela, cara, a gente fica tenso, com medo do que pode acontecer. Eu me peguei aqui em os dois momentos com a boca aberta, tamanha destruição, tamanho impacto que esse bicho tem quando ele chega, pô. Eu levei até minha esposa que odeia esse tipo de filme. Ela não gosta. Ela disse, olha, não vou com você. Eu insisti muito pra ela ir e ela adorou. Ela inclusive achou esse melhor do que o meu primeiro lugar. Não vou falar mais nada pra não entregar spoilers, mas é algo que é impressionante o que esse filme conseguiu fazer, velho. É um filme que custou muito barato, só custou 15 milhões e ele dá de tapa na cara de filmes que custaram 10, 15 vezes mais. Enfim, é um filme obrigatório se você gosta de filme de monstro, é um filme obrigatório se você gosta de filmes que eles têm um significado muito maior, como por exemplo, a força da natureza, como ela é implacável na hora que ela contra-ataca. É um filme obrigatório caso você goste de drama, caso você goste de histórias onde os personagens precisam lutar consigo mesmos para poder superar seus fantasmas do passado. Enfim, é um filme obrigatório e ponto final. Você precisa assistir Godzilla Minus One. Tem um filme de um dos meus diretores favoritos e talvez eu seja até suspeito para falar aqui. E caso você acompanhe meu canal, você já deve ter sacado que eu tô falando de Scorsese em seu novo filme Assassinos da Lua das Flores. E esse filme aqui, ele é um dos filmes mais complexos, veja bem o que eu vou dizer, é um dos filmes mais complexos que eu vi esse ano em termos de interpretação, em termos de roteiro, em termos de complexidade da trama, enfim, em diversos aspectos, mas que o Scorsese, sendo o mestre que ele é, consegue traduzir tudo isso em uma experiência fácil da gente degustar. Talvez não tão fácil assim, porque é um filme muito longo, é um filme de mais de 3 horas de duração, e tem muita gente que torce o nariz para filmes tão grandes assim. Para mim, passou muito rápido, porque o filme ele não é arrastado, ele é longo, mas ele não se arrasta em nenhum momento. Toda hora o Scorsese ele apresenta elementos que fazem você ficar cada vez mais interessados na história. E velho, para você fazer um filme dessa complexidade de personagens, de roteiro, de tudo que eu falei, funcionar da forma com que funciona aqui, você precisa ter muito, mas muito controle da história que você quer contar, porque acontece muita coisa aqui, cara, muita coisa. Sabe aquele filme, e eu acho até que a Carol Moreira, ela sofreu hate por causa disso, que daria pra você ser uma série, tamanha quantidade de coisas que ele apresenta? Eu entendo a fala dela, daria pra você fazer um material estendido, porque você sente que se o Scorsese quisesse, ele poderia se aprofundar ainda mais naquele universo, mas diferente de outros filmes, você não sente falta com o que ele apresenta aqui. Você percebe que se ele quisesse, ele poderia ir além, mas tá massa. Até onde ele foi, dá pra você entender tudo de uma forma muito completa. Uma experiência muito redonda, velho. Todos os arcos que são iniciados aqui são muito bem desenvolvidos e são muito bem fechados. Todas as interações, todas as subtramas que acontecem aqui, uma história paralela que acontece e que vai influenciar depois na trama principal. Cara, é tudo muito bem amarradinho aqui, pô. É impressionante como eu acho que ele
teve que fazer aqueles organogramas que ia ligando com aquelas linhas para poder se organizar direito com o que ele quer, porque é um livro-reportagem que esse filme é baseado sobre o nascimento do FBI e sobre alguns assassinatos que aconteceram ao povo Osage, né, que é um povo que foi muito explorado depois que na terra onde o governo colocou eles foi descoberto que tinha grandíssimas reservas de petróleo. Então é uma história muito densa que nas mãos de um diretor pouco experiente poderia patinar, ele poderia muito bem se perder aqui em histórias paralelas, acabar não tendo objetivo claro. E o mais curioso é que ele conta toda essa história que eu acabei de dizer através de um caso de amor e você não sabe se aqueles personagens se amam, se principalmente pelo lado do DiCaprio, qual é a intenção dele, o que ele realmente quer com a mulher dele, interpretada genialmente pela Lily Gladstone, que ela tá um arraso nesse papel aqui, mas você não entende se a motivação dele é simplesmente só pelo dinheiro ou se ele gosta dela. E essa história de amor, esse fio narrativo vai guiando a gente por essas entranhas do que aconteceu historicamente aquele povo, de toda a ganância da galera dos Estados Unidos que queria colocar as mãos em toda aquela fortuna. É um trabalho magistral, velho. Scorsese matou a pau aqui. E esse filme só não ficou em primeiro lugar, na minha opinião, não pelas qualidades dessa construção, pelas qualidades técnicas e narrativas, mas porque o outro filme também tem muitas qualidades, só que, apesar de tecnicamente, e vou botar aqui entre muitas aspas, inferior, ele é um filme que acabou me tocando mais. Eu tô falando do filme Vidas Passadas, ou Past Lives. Eu acho que você também só encontra na internet para poder assistir, mas é um filme que me fez refletir demais. Eu acho que ele foi um dos filmes que mais me fez refletir esse ano. E não pelo motivo amoroso, tá? Eu sei que trazer esse filme como exemplo de reflexão pode parecer esquisito. Daniele, que é a mulher que eu sou casado hoje, é a mulher da minha vida, é a mãe da minha filha, mas ele me fez pensar porque, apesar dele trazer toda essa questão do arrependimento, de uma história que você poderia ter vivido no quesito amor, em relações amorosas, ele pode ser encaixado em todos os aspectos da nossa vida. Então é um filme que me fez pensar demais sobre as coisas que eu fiz e que eu deixei de fazer durante a minha carreira profissional, sobre as amizades que eu mantive e as amizades que hoje eu não tenho mais. Por que eu mantenho algumas amizades e por que outras que eu queria muito ter mantido eu simplesmente não consegui, simplesmente o tempo passou e as amizades acabaram se perdendo no vento. Ou seja, ele é um filme que fala sobre todas aquelas decisões que a gente tinha certeza que um dia a gente ia tomar, mas que por algum motivo, pela vida doida que a gente leva, a gente acabou seguindo um caminho completamente diferente. E essas decisões, por mais que a gente diga que nunca é tarde para se começar alguma coisa, nunca é tarde para voltar atrás, há decisões sim que simplesmente não podem ser mais tomadas. E essa inevitabilidade da perda, né? A perda, quando ela é inevitável, é uma coisa que pode ser tão avassaladora na nossa vida que, se a gente não tiver de bem com o nosso passado, se a gente não tiver de bem com nós mesmos, a gente pode cair em um processo de depressão profunda, velho. Isso pode acabar com a gente. É um filme que, apesar de me considerar muito bem resolvido em praticamente todas as questões da minha vida, questões financeiras, questões profissionais, questões amorosas, de família, de amizade, enfim, ainda assim ele me colocou para pensar demais sobre a vida. E ele tem esse poder de tocar nesses pontos do passado e fazer com que a gente reveja, revisite muitas coisas que a gente um dia já teve em nossas vidas e hoje não tem mais, ou aquelas coisas que a gente nunca chegou a ter e a gente até hoje não sabe porque a gente não seguiu em frente, não sabe porque a gente simplesmente parou, não sabe porque a gente deixou de alimentar aquela coisa que hoje poderia fazer da nossa vida algo completamente distinto. Isso, claro, sem falar que ele é um filme extremamente bem dirigido, ele é um filme que as atuações são sublimes, velho. As atuações desse filme são de uma delicadeza tão intensa que eu acho que eu não consigo nem exprimir aqui em palavras como elas conseguem, através de uma tela, despertar todo esse sentimento que eu acabei de descrever. É um risinho ali de canto de boca, é um olhar perdido, é aquele olhar no espelho ou uma palavra não dita durante uma conversa, mas que diz tanta coisa, que deixa tanta coisa no ar que eu não me lembro, tá? Eu não tenho memória de um filme que conseguiu dizer tanto com tão pouco. Eu acho que
esse é um dos filmes que o silêncio por si só já traz um peso gigantesco à mensagem toda que ele quer trazer. As mensagens, né? Porque ele acaba discutindo várias coisas aqui, não só o processo amoroso que não deu certo, mas como eu disse, o processo da vida, o processo de se viver como um todo. Past Lives é um filme imperdível, é um filme sensacional que você não pode deixar de ver. Ele é lista obrigatória para todo mundo. Não importa o tipo de filme favorito que você goste, que você tem aí. É um filme para se assistir e de preferência se assistir com alguém para logo depois que ele acabar vocês conversarem sobre ele. Mas é isso, gente. Essa é a minha lista de 10 filmes. Caso você também tenha sua lista, eu vou ficar muito feliz e se você compartilhar aqui nos comentários. Vamos debater um pouco, falar se você gostou ou não gostou de algum nome que eu trouxe aqui, se você concorda com minha lista, se eu fiz você pensar, se eu trouxe alguma visão diferente de algum filme que eu citei por aqui, se você sentiu falta, né, como eu disse no início do vídeo, de algum filme que você já tenha assistido e eu não. Enfim, vamos trocar uma ideia, porque é sempre bom a gente conversar sobre filmes, né? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. No mais, eu espero que você tenha um ano maravilhoso, eu espero que esse ano você possa assistir ainda mais filmes que no ano passado, filmes que lhe façam pensar, né, porque são filmes que fazem a gente pensar, que dão aquela vontade louca da gente sair compartilhando, olha, você tem que ver esse filme aqui, esse filme mudou minha vida nesse aspecto. Enfim, mais filmes para fazer a gente pensar e menos filmes para fazer a gente esvaziar a cabeça, só para fazer o tempo passar. Esse é o meu desejo para você em 2024, além de desejar, como sempre, que você tenha uma semana maravilhosa. Ah, e eu já ia esquecendo, caso você tenha gostado desse vídeo e cinema seja um assunto que lhe interesse demais, considere se inscrever para não perder nenhum vídeo, beleza? Ah, agora sim, eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.